Que imagem é que expressa tamanha força, motivação, crença, tamanha compaixão até pelo mundo. A imagem do boi, ela está intimamente ligada ao exercício da coragem. Mas são vários os pesquisadores, historiadores, estudantes, amantes do folclore, que questionam a origem do nome. Atribuem o nome boi de mamão por uma determinada comunidade da ilha de Santa Catarina, antiga Desterro, hoje Florianópolis, que diante da necessidade da montagem do folguedo, faltou a cabeça do boi. Foram buscar então no mamão verde a composição final do bicho. De qualquer maneira, esse ritual ele vem perpassando pelo litoral já desde o século XVI, o início do século XVI. Mas a história do boi de mamão do centro e norte de Santa Catarina, ela é baseada em cima da história de Mateus, vaqueiro, não o vaqueiro que mata o gado, mas em si o vaqueiro que tem seus gados para moer o engenho de farinha. Ele soube que a sua mulher estava esperando uma criança. E diante da gravidez, a mulher desejou muito comer a língua do boi. Mas não satisfeita, ela desejou o boi que ele mais amava. De qualquer maneira, ele teria que matar o boi que mais ama para satisfazer então a sua companheira. Reuniu um outro vaqueiro, alguns animais, e foram então atrás do boi. Chegando lá, encontraram o boi, tentando matá-lo. A Bernúncia, considerando o bicho papão, invade, tenta tirar a atenção de tal ato. O urubu fica na espreita, na primeira oportunidade onde o boi morto pudesse fazer a limpeza da comunidade, e, no entanto, numa paulada conseguem matar o boi. Quando morto, a mulher de Mateus ficou muito arrependida, porque ela viu o quanto estava doendo o coração do amado. Desesperada, ela pede ajuda à comunidade para que buscassem um médico. E essa insurgência da medicina, da capacidade de salvar pessoas pelo atendimento, pelo remédio, é que fez com que ressuscitassem um boi. Vários outras personagens também são inclusas, fazendo um paralelo histórico com a comunidade nessa época. O urubu é o símbolo da higiene da comunidade. Caso o boi morresse e apodrecesse, ele seria responsável pela limpeza. A cabra é outro personagem marcante também no folguedo, porque, acima de tudo, ela delimita o terreno acidentado e recortado do litoral, por ser o único animal capaz de escalar montanhas, escalar costões. A presença, por exemplo, do vovô e da vovó, isso da década de 50 para cá, tem muito a ver com a reelaboração, uma releitura da própria história, de como se processa a história, de como se faz ver a história. A Maricota, ela faz alusão à mulher alemã do Vale do Itajaí. A mulher alta, desengonçada, por padrões étnicos, né? Sumiu o vale em busca de um namorado, né? O cavalinho, outro personagem também do enredo, do folguedo, ele tem como princípio a valorização dos cavaleiros, daqueles que acompanhavam manadas de gado, norte e sul,
pelos campos de Lages, essa intercomunicação, né? A Bernúcia, por exemplo, ela acomoda esse grande legado da memória, que é o medo, né? De qualquer maneira, o bicho-papão encarnado na Bernúcia, inspirado no dragão chinês, vem a expressar o enfrentamento, o exercício da coragem, tanto quanto o boi. E o boi, como figura, como elemento marcante no folclore mundial, né, é o grande ícone. É através do boi que nós nos empenhamos em desafiar o novo, até que se questione e prove o que é o novo. De qualquer forma, vamos em busca disso, né? Sempre. O folguedo, na verdade, ele tem esse misto de tragédia e comédia, em que se busca o respeito mútuo e a construção, a cristalização, se não, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde queira ser mais ouvida, mais percebida e mais atuante. Que imagem é essa que expressa tamanha força, motivação, crença, tamanha compaixão até pelo mundo? A imagem do boi, ela está intimamente ligada ao exercício da coragem. Mas são vários os pesquisadores, historiadores, estudantes, amantes do folclore, que questionam a origem do nome. Atribuem o nome boi de mamão por uma determinada comunidade da ilha de Santa Catarina, antiga Desterro, hoje Florianópolis, que diante da necessidade da montagem do folguedo, faltou a cabeça do boi. Foram buscar então no mamão verde a composição final do bicho. De qualquer maneira, esse ritual ele vem perpassando pelo litoral já desde o século XVI, o início do século XVI. Mas a história do boi de mamão do centro e norte de Santa Catarina, ela é baseada em cima da história de Mateus, vaqueiro, não o vaqueiro que mata o gado, mas assim o vaqueiro que tem seus gados para moer o engenho de farinha. Ele soube que a sua mulher estava esperando uma criança. E diante da gravidez, a mulher desejou muito comer a língua do boi. Mas não satisfeita, ela desejou o boi que ele mais amava. De qualquer maneira, ele teria que matar o boi que mais ama para satisfazer então a sua companheira. Reuniu um outro vaqueiro, alguns animais, e foram então atrás do boi. Chegando lá, encontraram o boi, tentando matá-lo. A Bernúcia, considerando o bicho-papão, invade, tenta tirar a atenção de tal ato. O urubu fica na espreita, na primeira oportunidade onde o boi morto pudesse fazer a limpeza da comunidade, e, no entanto, numa paulada conseguem matar o boi. Quando morto, a mulher de Mateus ficou muito arrependida, porque ela viu o quanto estava doendo o coração do amado. Desesperada,
ela pede ajuda à comunidade para que buscassem um médico. E essa insurgência da medicina, da capacidade de salvar pessoas pelo atendimento, pelo remédio, é que fez com que ressuscitassem um boi. Várias outras personagens também são inclusas, fazendo um paralelo histórico com a comunidade nessa época. O urubu é o símbolo da higiene da comunidade. Caso o boi morresse e apodrecesse, ele seria responsável pela limpeza. A cabra é outro personagem marcante também no folguedo, porque, acima de tudo, ela delimita o terreno acidentado e recortado do litoral, por ser o único animal capaz de escalar montanhas, de escalar costões. A presença, por exemplo, do vovô e da vovó, isso da década de 50 para cá, tem muito a ver com a reelaboração, uma releitura da própria história, de como se processa a história, de como se faz ver a história. A Maricota, ela faz alusão à mulher alemã do Vale do Itajaí. A mulher alta, desengonçada, por padrões étnicos, né? Assumiu o vale em busca de um namorado, né? O cavalinho, outro personagem também do enredo, do folguedo, ele tem como princípio a valorização dos cavaleiros, daqueles que acompanhavam manadas de gado, norte e sul, pelos campos de lajes, essa intercomunicação, né? A Bernúcia, por exemplo, ela acomoda esse grande legado da memória, que é o medo, né? De qualquer maneira, o bicho-papão encarnado na Bernúcia, inspirado no dragão chinês, vem a expressar o enfrentamento, o exercício da coragem, tanto quanto o boi. E o boi, como figura, como elemento marcante no folclore mundial, né, é o grande ícone. É através do boi que nós nos empenhamos em desafiar o novo, até que se questione e prove o que é o novo. De qualquer forma, vamos em busca disso, né? Sempre. O folguedo, na verdade, ele tem esse misto de tragédia e comédia, em que se busca o respeito mútuo e a construção, a cristalização, se não, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde queira ser mais ouvida, mais percebida e mais atuante. Que imagem é essa que expressa tamanha força, motivação, crença, tamanha compaixão até pelo mundo? A imagem do boi, ela está intimamente ligada ao exercício da coragem. Mas são vários os pesquisadores, historiadores, estudantes, amantes do folclore, que questionam a origem do nome. Atribuem o nome boi de mamão por uma determinada comunidade da ilha de Santa Catarina, antiga Desterro, hoje Florianópolis, que diante da necessidade da montagem do folguedo,
faltou a cabeça do boi. Foram buscar então no mamão verde a composição final do bicho. De qualquer maneira, esse ritual ele vem perpassando pelo litoral já desde o século XVI, no início do século XVI. Mas a história do boi de mamão do centro e norte de Santa Catarina, ela é baseada em cima da história de Mateus, vaqueiro, não o vaqueiro que mata o gado, mas assim o vaqueiro que tem seus gados para moer o engenho de farinha. Ele soube que a sua mulher estava esperando uma criança. E diante da gravidez, a mulher desejou muito comer a língua do boi. Mas não satisfeita, ela desejou o boi que ele mais amava. De qualquer maneira, ele teria que matar o zama para satisfazer então a sua companhia. Reuniu um outro vaqueiro, alguns animais, e foram então atrás do boi. Chegando lá, encontraram o boi, tentando matá-lo. A Bernúncia, considerando o bicho-pão, e tenta tirar a atenção de tal ato. O urubu fica na espreita, na primeira oportunidade onde o boi morto pudesse fazer a limpeza da comunidade, e, no entanto, numa paulada conseguem matar o boi. Quando morto, a mulher de Mateus ficou muito arrependida, porque ela viu o quanto estava doendo o coração do amado. Desesperada, ela pede ajuda à comunidade para que buscassem um médico. E essa insurgência da medicina, da capacidade de salvar pessoas pelo atendimento, pelo remédio, é que fez com que ressuscitassem um boi. Vários outras personagens também são inclusas, fazendo um paralelo histórico com a comunidade nessa época. O urubu é o símbolo da higiene da comunidade. Caso o boi morresse e apodrecesse, ele seria responsável pela limpeza. A cabra é outro personagem marcante também no folguedo, porque, acima de tudo, ela delimita o terreno acidentado e recortado do litoral, por ser o único animal capaz de escalar montanhas, escalar costões. A presença, por exemplo, do vovô e da vovó, isso da década de 50 para cá, tem muito a ver com a reelaboração, uma releitura da própria história, de como se processa a história, de como se faz ver a história. A Maricota, ela faz alusão à mulher alemã do Vale do Itajaí. A mulher alta, desengonçada, por padrões étnicos, né? Assumiu o vale em busca de um namorado, né? O cavalinho, outro personagem também do enredo, do folguedo, ele tem como princípio a valorização dos cavaleiros, daqueles que acompanhavam manadas de gado, norte e sul, pelos campos de lajes, essa intercomunicação, né? A Bernúcia, por exemplo, ela acomoda esse grande legado da memória, que é o medo, né? De qualquer maneira, o bicho-papão encarnado na Bernúncia, inspirado no dragão chinês, vem a expressar o enfrentamento, o exercício da coragem, tanto quanto o boi. E o boi, como figura, como elemento marcante no folclore mundial, né, é o grande ícone. É através do boi que nós nos empenhamos em desafiar o novo, até que se questione e prove o que é o novo. De qualquer forma, vamos em busca disso, né? Sempre. O folguedo, na verdade, ele tem esse misto de tragédia e comédia.
em que busca o respeito mútuo e a construção, a cristalização, se não, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde queira ser mais ouvida, mais percebida e mais atuante.